É um prazer enorme receber o Eliseu na série de entrevistas sobre a situação atual do cirurgião plástico e como que a gente está vivendo nessa época de pandemia. O Eliseu é um velho amigo, a gente foi residente junto, ele é um pouco mais velho do que eu, Ah, nem mas parece. a gente já deu muito plantão em pronto-socorro junto, é um prazer conversar com você. Eliseu, vamos contar um pouco. Eu conheço um pouco da sua vida, mas eu queria que você contasse primeiro a sua trajetória. Então, você saiu de um estado, veio para outro estado fazer sua formação. Como você fez sua formação? Você voltou e depois você mudou de estado de novo. Então, eu queria que você contextualizasse para as pessoas te conhecerem um pouco da sua história. Perfeito. Na verdade, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder participar aqui com vocês. E a minha história começou desde cedo no interior do Ceará. Então, eu saí de casa já da cidade de Iguatu. Aos 14 anos de idade, eu já fui sozinho para a capital, para Fortaleza. E daí, lá eu fiz o segundo grau e já passei no vestibular para nossa querida Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, na USP. E daí fui para São Paulo aos 17 anos, fizemos a faculdade lá e depois tivemos a oportunidade de fazer a residência de cirurgia geral, onde a gente deu plantão junto, tudo. E depois eu fui para a cirurgia plástica no servidor do Estado, né? Então, depois dessa imensa experiência, assim, muito enriquecedora de São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, aqui na América Latina, inquestionável como aí vive cultura, vive ciência, né? A gente pôde voltar com uma bagagem, depois desses 11 anos, para Fortaleza, isso em 2006, né? Então, me formei em 2001, fiquei mais 5 anos em São Paulo, aí voltei para minha cidade, Fortaleza, e uns 4, 5 anos depois, eu comecei a vir em Manaus, tinha alguns familiares aqui, e acabou que minha história foi mudando, e há 5 anos que eu moro em Manaus, casei aqui, tenho uma filhinha de 2 anos e meio, então acabou que meu foco passou a ser Manaus, mas eu ainda tenho muita ligação com Fortaleza, ainda trabalho em Fortaleza, então a cada 2 meses fico alguns dias lá na clínica de um colega cirurgião plástico também, o Dr. Tiago Alcântara, e que também fez residência em São Paulo aí. Então, essa é um pouco dessa história onde a gente veio chegar aqui hoje, né? Ô, Eliseu, e me conta uma coisa, a sua clínica hoje em Manaus é uma clínica, é uma policlínica ou você tem sozinho a sua clínica? Não, sozinho. Aqui, atualmente, assim, Sozinho. em Fortaleza, a gente tinha uma clínica com tratamentos estéticos, com parte de fisioterapia, com parte tinha um centro de treinamento funcional também integrado, mas aqui em Manaus a gente ficou uma carreira mais solo mesmo, né? E nesse momento, Eliseu, como que a sua clínica está? A sua clínica está fechada, ela está aberta, você está conseguindo operar? Porque a gente ouve muitas notícias de Manaus e não sabemos Uhum. exatamente como está a situação da cidade. Então eu acho que assim, atualmente profissionalmente eu atuo principalmente em Manaus, mas atuo em Fortaleza também. Agora as duas são capitais que infelizmente a situação do Covid fugiu um pouco do controle e principalmente aqui em Manaus, né? Então Manaus ela tem uma situação logística bem complexa, é um estado, na verdade, muito grande, é um estado que é praticamente 20% do território nacional, que acomoda uma população de cerca de 2% do território nacional e é muito espalhado. Então, a situação do Estado aqui são 60 e poucas cidades, mas assim, a maioria de difícil acesso, não tem estradas, né? Então, muitas cidades aqui, a conexão ou é via aérea ou barco. Então, situações realmente assim, de um dia de barco, 2 dias de barco, e isso acaba assim, o sistema de saúde como um todo ficando bastante, não consegue dar conta. Somando a isso, assim, Manaus teve historicamente vários problemas relacionados a investimento na saúde, tiveram inclusive 1 ano, 2 anos atrás, operações da Receita Federal, com fraudes aqui na saúde, que já não dava conta o sistema de saúde, principalmente o público aqui. E com essa situação toda, a gente vê o quão difícil já estava e piorou muito.
E os números, assim, do que se acredita aqui, Aneta, infelizmente, assim, bem mais do que o divulgado, né? Então, dados simples assim, por exemplo, a média do cemitério, em média, enterravam 30 por dia, agora tem dias que enterram 4 vezes, 5 vezes mais esse número, né? E os dados oficiais são baixos. Então, oficialmente, o que aparece no Ministério da Saúde não é o que a gente vê com os colegas, amigos que estão mais diretamente na linha de frente. Numericamente, assim, aquela coisa que aqui a gente já chega a conhecer. Então, tem o pai da minha amiga, o irmão da minha amiga, o marido da minha amiga, marido de paciente meu, que já faleceram, aí, vítimas, independente da idade também, a partir de teve paciente de 40 anos, 50 anos. Então, a situação aqui, infelizmente, é bastante complicada e da parte de consultório, a gente já, desde meados de março, a gente parou completamente o atendimento de novas consultas. Atualmente, minha rotina, neste último mês e meio aí, tem sido uma vez por semana, um turno, na terça-feira à tarde, vou lá e vejo os últimos pacientes que foram operados, né? Oi, Eliseu. Opa. Tudo bem? Gladstone aqui de São Paulo também. Mineiro que trabalha em São Paulo. Parabéns pela trajetória, primeiramente. E assim, eu acredito que nós, como seres humanos e como médicos, a gente está sofrendo exatamente duplamente, porque nós estamos vendo os colegas sendo internados a todo momento, mas a gente tem que pensar que nós somos também empresários. A gente é humano, a gente é médico, mas nós somos empresários. Então, eu queria que você compartilhasse, como você falou, que é uma clínica própria e, sobretudo, em 2 cidades, como que você fez essa adaptação financeira, como que você aproveitou aqueles auxílios governamentais, férias, como você está lidando financeiramente como empresário nessa crise? Na verdade, a clínica de Fortaleza é de um colega, do Dr. Tiago, né? E a clínica daqui é nossa. Teve funcionário que a gente dispensou, a gente renegociou salários, renegociou aluguéis, renegociou várias dívidas aí. A gente realmente, assim, eu acho que a situação é muito pontual para cada estado. Eu acho que cada estado, assim, você tem que sentir como que está a tua estrutura para ver se dá ou não dá. Mas aqui, realmente, desde meados de março, a gente já sentiu que a coisa era bem pior do que às vezes se pintava na mídia, né? Então a gente já tomou uma dianteira, a gente foi dos primeiros aqui a bloquear consultório, a bloquear cirurgias e realmente assim tem toda essa questão financeira que a gente tem que se programar, mas aí entra também um ensinamento, né? Eu acho que um ensinamento que muita gente vai precisar aprender aqui, que a gente tem que economizar quando pode, fazer uma reservazinha. Mais do que nunca, esse ensinamento assim, vai ser importante a gente adotar uma reserva financeira para períodos como... A gente jamais imaginou passar por isso, mas temos que estar preparados, porque possivelmente possam vir a ter novos surtos futuros desse vírus ou de outros vírus também, né? Ô, Eliseu, e você trabalha tanto com a parte de cirurgia plástica como procedimentos minimamente invasivos, né, com a cosmiatria. Você teve que realmente parar as duas nuances ou não? Você pôde dar uma continuidade um pouco com a cosmiatria? Como que foi isso? Então, na verdade, assim, a gente, pela situação daqui, de cara a gente já sabia que o sistema não ia dar conta, a gente realmente, assim, bloqueou total. Então, realmente, assim, acho que eu sou praticamente 50%, uns 40% do faturamento em si vem dos procedimentos minimamente invasivos, toxina, preenchimentos, a gente faz laser, mini lipolaser, mas a gente parou completamente todos os atendimentos, todos os procedimentos e mantivemos o acompanhamento dos pós-operatórios dos últimos, né? Os mais recentes apenas. Oi, Eliseu, aqui em Manaus... Não, Oi?
O que eu entendi é que você está completamente parado, é isso que você está contando para a gente. Você fechou a sua clínica precocemente, de uma forma preventiva, eu imagino. Você tem diretamente alguma atuação dentro da crise? Você se deslocou de função? Você arrumou algum outro trabalho? Ou você simplesmente saiu das suas funções, que acho que como a maioria de nós? Então, na verdade, assim, hoje o que eu tenho feito bastante, assim, tanto acompanhamento com os pacientes por teleconsultas, né? Então, acho que a internet ajuda bastante, tanto a gente tem feito bastante conferências com pacientes em pós-operatório e a gente também tem feito já bastante pré-consulta online, né? Então, a gente tem até preferido usar esse termo de pré-consulta online, que daí, na verdade, da parte financeira, se o paciente acerta a consulta presencial, que ela vai ter, assim que liberar, e a gente já adianta aqui para ela várias informações, a gente manda um formulário com um questionário de saúde, ela nos envia foto, a gente tem a possibilidade de debater 40, 60 minutos aqui, já esclarecendo vários pontos, passando noção de orçamento, e assim que... Então, isso já entra em relação à parte de faturamento, então, de certa forma, já vai entrando esses valores da consulta hoje e o paciente vai dando uma programada financeira para ele, para um momento futuro a gente poder operar, né? Então, isso também, de certa forma, pode ser encarado como uma oportunidade, né? Então, já a gente acredita, a gente sabe que vai gerar uma crise econômica aí muito importante, que muitos dos pacientes que pretendiam fazer uma cirurgia vão ter que reprogramar essa situação. Mas aí, de cara também, acho que vai ter um pouco um certo boom, digamos assim. Então, a gente tem uma lista de pacientes aguardando ansiosamente o procedimento cirúrgico. Então, de certa forma, a gente acredita que assim que a gente conseguir poder voltar, de cara vai ter um boom. Então, tem até algumas teorias aí uma teoria de compensação, né? Então, já que eu fiquei tanto tempo, não sei o quê, então, acredita-se que o mercado vai dar um certo boom inicial e depois a coisa vai se ajustando aos poucos aí, né? Oi, Eliseu. Comentando sobre essa consulta online, eu acho que é um assunto super interessante, que muitos colegas também estão adotando isso, acho que no Brasil todo. Então, só para a gente ficar claro, o seu método é como se fosse uma forma de você cativar essa paciente, você continua cobrando pela consulta, você conhece ela, o exame físico você faz sobretudo com fotos enviadas previamente e depois você vai combinar um exame físico presencial. Isso. Então, eu, pelo menos, assim, eu não vendo a pré-consulta, né? Então, o paciente, ele não paga a pré-consulta. Então, eu tenho adotado assim, você que está que vai fazer a consulta presencial, paga por essa consulta presencial. Uma vez que já está acertada essa consulta presencial, entra a pré-consulta como um bônus para ela já ir amadurecendo a ideia e se programando direitinho. Mas realmente a gente não fecha a coisa na pré-consulta. É para essas informações iniciais e a coisa toda vai ser fechada no presencial. Então, a gente sempre fala muito das limitações, tem situações que a gente imagina que a gente põe, uma prótese é isso, mas talvez precise retirar um pouco de pele, uma mastopexia. Então, a gente sempre bota as interrogações mas eu te diria que assim, a gente já tem uma certa experiência, né? Então, para quem já tem uma certa experiência, a foto já ajuda bastante, né? Ô, Eliseu, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a esse momento, porque você está muito... Acho que todos nós estamos assim, super aflitos por voltar às nossas atividades, mas aqui em São Paulo, alguns colegas já abriram os consultórios de forma um pouco reduzida e alguns hospitais já abriram para a realização de cirurgias eletivas estéticas. Na sua opinião pessoal, quais são os fatores para você determinar que você está seguro para a sua paciente que vai fazer uma cirurgia puramente estética,
não se contaminar no pós-operatório e como você considera que o hospital que você trabalha vai estar 100% seguro, porque a gente pode estar num hospital que não interna paciente COVID, mas você tem a enfermagem circulando, você tem a equipe médica circulando. Eu tenho essa pergunta para mim, como aí em Manaus a situação é muito complexa, a rede hospitalar inclusive é menor, como que você vê, assim, quais vão ser os seus padrões de segurança para voltar a operar suas pacientes? Olha, Neta, realmente é uma pergunta ainda sem uma resposta, né? Mas eu te digo que assim, isso me gera bastante apreensão, porque até recentemente estava circulando aqui nos grupos, né? Uma paciente fez uma cirurgia cardíaca que esperava 5 anos e morreu de Covid. Então, assim, aí vem aquela coisa, pô, o paciente já não iria morrer, tem um problema cardíaco, e será que não iria morrer do problema cardíaco? Ou será que poderia ter pego o Covid independente do problema cardíaco? Mas, assim, eu acho que a gente na cirurgia plástica, a gente é uma das especialidades mais sensíveis e que a gente muito facilmente, a gente pode ser alvo de mídias, né? E que daí a consequência de uma mídia negativa para um profissional é extremamente difícil de imaginar o quanto isso vai interferir na vida dele profissional para o resto da vida. Pode ser realmente algo muito perigoso. O fato é que um paciente no pós-operatório, assim, pode ter, muito provavelmente, o paciente fez uma prótese, fez um abdômen, 3, 4, 5 semanas depois, ele vinha a contrair o Covid, já é uma manchete, independente do resultado. E hoje, realmente, assim, a gente é muito fácil virar alvo em mídia social. Então, existem os haters, existe tudo, especificamente em relação ao Covid, tem uma politização imensa e daí pode ter uma cadeia de pessoas te condenando na internet porque como que você foi operar em plena pandemia de Covid, né? Então, acho que a coisa toda depende muito do ambiente que você vive. Aqui em Manaus, todas as clínicas, minha clínica é de rua, a rua o bairro inteiro está deserto. Então, todas as clínicas odontológicas, médicas, está tudo fechado. Então, o momento que eu vou julgar, assim, a gente sabe que a pandemia não vai passar de uma hora para outra, vai ter pequenos surtos, vai ter tudo isso, mas eu acho que tem que ser uma questão também de manada, né? Então, quando todo mundo estiver operando, tiver coisa voltando mais nos eixos, aí a gente vai talvez voltar, assim, antes da gente parar completamente, nos últimos 10 dias, a gente já estava trabalhando com todo mundo de máscara na clínica, todos os pacientes agendados com intervalo de 1h30 para nem se cruzar na recepção. Já conversava previamente com o paciente, se tinha algum sintoma de alguma coisa, já pedia para procurar ir sem acompanhante para diminuir esse fluxo. Então, acho que seria isso. O primeiro retorno com certeza atenderia primeiro as consultas presenciais, guardando esse intervalo, esses cuidados. Agora, é tudo uma situação muito como que está o momento. Acho que aí em São Paulo a coisa é bem mais tranquila do que aqui. Se eu não me engano, só no HC aí ajustaram, tem 200 leitos de UTI, sei lá. Então, aqui somando todo o sistema público daqui dá 220. Todo o sistema público para atender um estado de 4 milhões de habitantes, né? Eliseu, voltando a essa... Só um minuto. Voltando a essa questão do sistema público de Manaus, a gente tem visto muitas notícias e eu tenho outros amigos que são médicos em outras especialidades aí na cidade. Existiu uma questão de política de saúde que atrapalhou um pouco. Eu queria que você contasse um pouco para a gente essa questão da Secretaria da Saúde, como foram organizados os hospitais. Aqui em São Paulo a gente tem leito de UTI, hospital de campanha, abriu outro hospital de campanha. A gente fala, nossa, a gente pergunta para os colegas, você fala, ninguém sabe se está cheio, se está vazio, dá a impressão às vezes que está sobrando leito. É o que você falou, os números reais a gente tem uma certa dificuldade de acessar. Mas tem essa questão de Manaus que existiu uma mudança de política de saúde às vésperas
da pandemia e a gente ficou muito assustado quando a gente leu essas notícias. Quer queira, quer não, a gente não consegue ter noção, por exemplo, aí você não consegue ter noção do que se passa na estatística do HC, né? Então, o que acontece de fato em uma estrutura única que a gente cresceu aí, digamos assim. Aqui em Manaus, aí, realmente, assim, tudo é muito politizado, né? Então, o Amazonas é um estado que gera muito dinheiro, aqui abriga a Zona Franca de Manaus, então aqui sempre teve interesses políticos imensos, né? Que é um dos maiores PIBs do Brasil e também uma das capitais do estado que tem a população, o maior desequilíbrio de renda aqui, né? Então, aqui tem uma população realmente na linha de pobreza, acho que deve ser um dos maiores aí do Brasil. E aqui há tempos, na verdade, assim, o ano passado, 2 anos atrás, a Polícia Federal deflagrou aí umas operações gigantescas, umas máfias gigantescas envolvendo aqui o sistema de saúde de Manaus, desvio de verba, e realmente a coisa vinha aos trancos e barrancos. Tudo que acontece em outros lugares, falta de EPI, pode ter certeza que aqui é uma dimensão um pouco maior por conta disso tudo. Tem uma dificuldade logística de chegar e uma completa... Aqui falta uma parte organizacional, né? Então, acho que aqui foi feito muito de forma amadora, eu acho. Ô Eliseu, voltando um pouquinho à pergunta que a Anita fez, a gente sabe que a nossa realidade aqui de São Paulo, a gente tem estruturas hospitalares muito grandes, né, com uma demanda das mais variadas patologias e cirurgias estéticas, mas nós temos hospitais dias que tratam só de plástica. Eu queria saber 2 perguntas. Como é a realidade em Manaus hoje, se você tem essa opção, e como que você acha que as nossas pacientes vão voltar quando passar essa pandemia? Elas vão priorizar hospitais gerais, onde elas sabem que podem ter Covid, ou hospitais que, em teoria, são, Covid-free, ou menos chance, né? Aqui em Manaus, é uma diferença bem grande da estrutura em relação a aí. Tipo, por exemplo, aqui a gente não dispõe de hospitais dias, né? Então, aqui todas as cirurgias são feitas em hospitais gerais mesmo, né? Então, aqui vamos ter que encarar esses hospitais gerais, não tem muita outra opção. Então, você não tem a possibilidade, Eliseu, de fazer a sua cirurgia num hospital dia. Essa estrutura não existe em Manaus. Não existe, não existe. O que existe os hospitais gerais que são poucos, inclusive a gente tem uma dificuldade aqui de agendamento de cirurgias, né? Isso fora do período Covid. Então, aqui a gente tem uma coisa que é interessante. Muitas vezes a gente tem o paciente para operar e não tem vaga de hospital. Então, a nossa rotina já era, sei lá, de repente, próxima semana vão ter 5 pacientes querendo operar. Aí tanto que a gente opera em 3 hospitais diferentes, tenta agenda em um, tenta agenda em outro, olha, não tem, às vezes a gente consegue marcar um. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, fica empurrando o paciente atrás de vaga. Isso já era antes, né? Isso daí, agora, deve aumentar um pouco mais essa dificuldade, né? O Eliseu, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação. Você tem essa trajetória intensa, essa mudança de cidade. Eu acho que isso deve ter sido muito intenso na sua vida, essa relação com diferentes estados, diferentes culturas. E você que viveu em lugares muito diferentes, eu queria que você agora deixasse uma mensagem para os jovens cirurgiões, para a turma que está vivendo essa situação que a gente está passando e que está entrando no mercado de trabalho, o pessoal está super desiludido, ninguém sabe o que vai acontecer, como que faz, a clínica, o consultório, está todo mundo meio desesperado. Eu queria que você deixasse, você que é um cara que passou por tanta coisa, deixasse uma mensagem para esses meninos novos que estão começando a vida. Ok, então assim, acho que o mais importante eu acho que de toda situação a gente tem que tirar proveito, né? Então, este momento a gente realmente não pode trabalhar, mas eu acho que é um momento que nos permite
várias coisas boas, né? Então, por exemplo, o que a gente tem visto hoje de telemedicina, de webinários, de cursos, é uma coisa que tinha vários cursos que eu estava tentando fazer, que eu ficava enrolando, e agora a gente tem a oportunidade de fazer cursos online do mundo inteiro e evoluir profissionalmente mesmo estando sentado em casa. Então, acho que é um momento importante para isso. E para procurar também diminuir um pouco a ansiedade, eu acho que a gente tem que olhar não apenas o lado profissional. Então, tem todas as dificuldades domésticas, digamos assim, mas tem sido muito bom também poder estar brincando com minha filhinha aqui de 2 anos e meio. E de dica também, assim, procurar fazer algo que goste. Então, dentro dessa parte de cursos online, por exemplo, tanto da parte profissional, mas tem um monte de coisa que eu estava há tempos tentando. Eu estou dedicado aqui pelo menos umas 3, 4 horas por dia a cursos online de percussão. Então, desenvolvi o meu pandeiro, conga, bongô, carrom. Então, é um momento também para a gente se encontrar e fazer aquilo que a gente sempre deixava, porque médico é uma raça que a gente é dominado pelo sistema. A gente quer ser médico 24 horas, quer sempre ser um médico melhor, e a gente vai deixando vai vendo como depois eu faço e se esquecendo. Então, acho que é um momento para isso, para olhar para si, procurar se desenvolver enquanto pessoa e profissionalmente também é uma oportunidade ímpar de evoluir. E isso é uma plantinha que eu acho que tem muita coisa boa aí pela frente nos anos vindouros, que a gente, para quem mora, por exemplo, longe, é sempre muito difícil acesso. Então, para a gente ir para uma jornada, um curso em São Paulo, isso envolve bloquear uma agenda, uma viagem, e agora a gente no celular, a gente pode evoluir, e eu acho que isso é uma coisa boa que vai ficar, vai passar a ter muitas oportunidades aí para aprendizado online, né?